Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui pastor Carlos Roberto, do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus, e com vocês, Manhã com Deus. E fica aqui um convite, venha conhecer o nosso ministério, venha conhecer a igreja, vai ser um prazer recebê-los pessoalmente. Compartilhe desse vídeo, compartilhe com meus parentes, dividir a palavra, dividir o pão. Mas eu quero falar de um assunto sério nesse dia de hoje. Amados, quando Deus abençoa o homem e o homem joga fora a bênção. Hoje quando Deus abençoa o homem e o homem joga fora a bênção. Quantos casos assim? Vamos analisar lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora um versículo de número 16, capítulo 26. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Oh, Deus de poder! Que perigo quando o homem começa a se exaltar, a se inflamar, achar que pode. Uzias, ele teve um reinado próspero e abençoado. Ele foi o rei que permaneceu mais tempo no trono de Israel, reinando durante quase 50 anos. Em um período de sua vida, deixou-se dominar pela soberba, e por isso foi atacado da lepra, e terminou seus dias morando em uma casa separada, excluído da casa do Senhor. Olha aí, amados, no início do seu reinado, o rei Uzias buscou o Senhor. E como é que nós devemos buscar o Senhor? Para buscar a Deus é preciso primeiro ter vontade, ter fé, priorizar a Deus em nossas vidas, separar-se do pecado, ter coração quebrantado, fazer a vontade de Deus, priorizar a nossa oração. Olha aí que coisa linda, amém, amados? Que coisa tremenda. Priorizou, veja bem, Uzias, no início priorizou a Deus. O crente deve buscar a Deus em primeiro lugar, a fim de que todas as coisas lhe sejam acrescentadas, como está no Evangelho em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Segundo, ter uma vida santificada, separada, porque o pecado não permite que o crente busque a Deus. Está lá em Isaías 59, 1. Amém? Terceiro, o crente tem que ter fé. Para que o crente busque a Deus em oração, é preciso que ele tenha fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Ponto. Priorizar a oração. Veja bem, amados, nós devemos priorizar a oração. Amém? A oração tem que fazer parte da nossa vida, da nossa intimidade, do nosso cotidiano. Amém? Outro ponto, fazer a vontade de Deus. O crente, o cristão, somente terá as orações respondidas se estiver em obediência à palavra de Deus. Então, amados, veja que coisa. Uzias, no início do seu reinado, ele fez tudo isso e Deus o abençoou. Ele foi próspero em quase 50 anos do seu reinado. Mas olha o que aconteceu. Enquanto ele era fiel, Deus ajudou ele a vencer os seus inimigos. Deus o ajudou a efetuar muitas conquistas. Deus ajudou Uzias a ganhar fama. Deus ajudou ele a ganhar força. Deus ajudou Uzias a ter autoridade. Olha que coisa linda. A sua fama espalhou-se até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. A sua bênção poderia ter sido durável, mas aí que está a nossa grande falta de prudência e vigilância, amados. Atitudes que levaram o próprio rei Uzias a perder tudo isso que ele conquistou com Deus e que muitas vezes leva a cada um de nós a perder a bênção. Ele começou a deixar o seu coração ser exaltado. A corrupção é um ato concreto do pecado.
Havendo Uzias se fortalecido, ele se ensoberbeu-se, orgulhou-se. A soberba encabeça a lista dos pecados que Deus aborrece. Deus aborrece a soberba, porque esse pecado lembra a rebelião de Lucifer. Aquele que gloriar-se deve se gloriar-se no Senhor. Uzias exaltou-se até se corromper. Ele começou a dizer: eu fiz, eu aconteci, o meu exército ganhou, o meu poder, a minha inteligência. Quantos homens de Deus que outrora foram homens ungidos, separados, escolhidos, usados poderosamente na mão de Deus, mas deixaram se exaltar, deixaram se corromper. O ego, eu, a fama, roubou a prioridade de Deus em seus corações. Temos que tomar cuidado, igreja. Uzias começou a ter um coração arrogante. Uzias começou a exercer uma função que não cabia a ele. Ele, como rei, queria oferecer incenso no altar do Senhor. E quem oferecia eram os sacerdotes. Ele rejeitou a repreensão. Os sacerdotes repreenderam. Mas ele, como rei, achou que não deveria dar explicação a ninguém. E hoje, tem pessoas que batem no peito e falam: eu faço, eu aconteço, eu sou fulano, eu sou pastor, eu sou fulano. Não tenho que dar explicação e me sujeitar a ninguém. Olhe que as consequências da soberba de Uzias levou. Foi atacá-lo pela lepra. A lepra é sinônimo do pecado. Perdeu o seu lugar de honra diante de Deus e dos homens. Uzias era forte, porém se tornou leproso. Havia milhares de pessoas voltando em sua volta, porém agora ele ficou sozinho, isolado. Ele era famoso, porém agora estava no ostracismo. Teve de se isolar da sociedade. Oh, meus irmãos, quantas pessoas que começam na humildade, começam quietinho, num cantinho da igreja, sem querer se aparecer. Mas quando Deus começa a usar, em vez de exaltar, glorificar a Deus, dizer a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, mas começa a querer a glória para si mesmo, começa já a querer cobrar para pregar em outros ministérios, para louvar, começa a cobrar valores exorbitantes, começa a se achar que é o tal, e esquece que todo poder emana de Deus. Ravassuri me canta labalaias. Quantos homens começaram bem e terminaram mal. Amados, isso é uma grande lição. Rogue a Deus para que nunca te falte a humildade. Não deixe que a soberba e o orgulho suba ao teu coração. Permaneça humilde, exaltando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje nós conhecemos, entre aspas, abre aspas e fecha aspas, não é todos, mas alguns pastores que não tem nem mais cheiro de ovelhas, que não toca, que não cumprimenta, entra por uma porta, sai por uma outra porta, como se fossem ministros de estados. Pobres coitados, falam de Deus, mas já não andam com Deus. Pregam o amor de Deus, mas já não têm o amor de Deus. Falam da unção, mas já não têm a unção de Deus. Oh Espírito, Labassube Camanaia, que nunca falte sobre a minha e a tua vida a humildade, para que na nossa boca reconheçamos que a glória é dele, o poder é dele, que por ele e para ele são todas as coisas. Assim, que Deus te oriente em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as duas consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.